Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar sobre um assunto muito sério e delicado. Se vocês perceberem, o nível de espiritualidade da nossa igreja evangélica é muito baixo. Muito baixo. E tem pessoas que não conseguem contestar uma ideia teológica. Ou seja, olha, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Até mesmo essa frase, teologicamente falando, está errado. Então a gente não tem uma base teológica para conversar com as pessoas que pedem razão à sua fé. Então, por exemplo, está surgindo hoje em dia muitas igrejas inclusivas. Na verdade, são sinagogas de Satanás. E quando a gente tenta dialogar com essas pessoas, elas conseguem ganhar da gente no cansaço. Sabe? Mas a gente não está preparado para falar com essas pessoas de uma forma teológica, mostrar textos bíblicos. Olha, você está errado, Deus condena isso, não faça isso porque o Senhor disse que isso é abominável. Não adianta apenas apontar o dedo e dizer, olha, o seu destino é o céu ou o inferno. Não, gente, nós temos que dialogar com essas pessoas, conversar com elas, apresentar o evangelho e o Espírito Santo vai convencê-las do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então o Espírito Santo vai fazer isso. Não adianta ir com força, não adianta fazer isso ou aquilo, é através do Espírito Santo. E agora eu quero mostrar um compilado de vídeos para vocês, de pessoas que frequentam igrejas inclusivas, que dizem que são cristãs e que a igreja delas não é uma seita. Segura da cadeira aí, meu irmão, que agora a coisa vai ficar séria. Vocês agora vão ouvir alguns absurdos. Tirem as crianças da sala. Então vamos assistir o vídeo e eu vou comentar sobre o que aconteceu aqui, tá? Será que realmente essas pessoas têm razão? Eu vou mostrar pra vocês aqui o vídeo e eu quero deixar um recado aqui bem claro, tá? Não adianta depois enviar e-mail ou mandar mensagem no direct pedindo pra retirar o vídeo do meu canal. Não vou retirar. Porque a partir do momento que vocês postaram um vídeo nas redes sociais, eu posso utilizar para fazer um react ou até mesmo analisar o vídeo. Inclusive, é só vocês lerem o contrato da plataforma que vocês divulgaram o vídeo. Então eu posso usar. Então não adianta, tá bom? Ir lá no Instagram, olha, retira o vídeo. Não vou retirar. Então vamos lá, galera. Eu sou cristão LGBT e é claro que imaginam que a igreja inclusiva é uma bagunça. Eu sou cristã e LGBT e é claro que eu já ouvi falar que Deus criou Adão e Eva e não Adão e Eva. Eu sou cristã e LGBT e é claro que eu já ouvi que a igreja inclusiva é uma seita. Tudo que eles disseram até agora é verdade. Por exemplo, Deus não criou Adão e Ivo, criou Adão e Eva. Ah, a igreja inclusiva é uma seita. Sim, é uma seita. Deixa eu explicar uma coisa importante, tá? A partir do momento que uma igreja ensina falsas doutrinas, nega até mesmo a divindade de Cristo e ensina que a Bíblia não é somente a regra e prática de fé dessas pessoas, o que se deve entender é que é uma seita. E uma das características de uma seita é que a doutrina bíblica não é suficiente. Então, o que essas pessoas fazem? Elas pegam a Bíblia e atualizam culturalmente. Então, é isso que essas igrejas inclusivas fazem, tá? Então, na verdade, não é uma igreja, é uma seita, tá bom? Eu sou cristão e LGBT e é claro que eu já ouvi dizer que eu vou pro inferno. Eu sou cristão e LGBT. A última fala eu não posso comentar muito aqui porque eu não tenho advogado e eu prefiro ficar em silêncio, mas vocês já sabem a resposta, né? E é claro que eu já ouvi dizer que eu não leio a Bíblia. Eu sou cristão LGBT e é claro que eu já ouvi que o pecado de Sodoma e Gomorra era homossexualidade. Peraí, essa última posição aqui do rapaz é um pouco complicada. Realmente o pecado de Sodoma e Gomorra não era somente a homossexualidade, ou seja, homem com homem, mulher com mulher. Não era somente isso, tá? Deixa eu explicar para vocês entenderem. Quando os peregrinos estavam próximos das cidades de Sodoma e Gomorra, dificilmente as pessoas dessas cidades recebiam esses peregrinos. Eles não eram hospitaleiros. Gente, uma das coisas que Deus exige do seu povo é a hospitalidade. Porque peregrino eles foram em terra estranha. Então, esse é um problema, mas não era somente a falta de hospitalidade, era também o homossexualismo, ou seja, a relação entre pessoas do mesmo sexo. Então nós não podemos fechar os olhos e dizer que realmente foi somente um pecado, mas foram vários pecados. Pelo que eu vi aqui, né, o outro disse que nós somos de uma igreja inclusiva e as pessoas dizem que nós não lemos a Bíblia. Realmente, vocês não lêem a Bíblia, porque a partir do momento que vocês lerem a Bíblia, os olhos de vocês vão se abrir. E o Espírito Santo vai convencê-los do pecado, do juízo e da justiça de Deus. É assim que acontece. E o Evangelho, quando toca em nós, quando Jesus
Ele invade o nosso ser, nos regenera. Gente, tudo é novo, tudo é novo. Não tem como continuar nessa prática sendo cristão, é impossível. Não podemos colocar na mesma oração cristão e homossexual, não podemos, não tem como, gente. Temos que renunciar todos os dias. Ah, Caio, mas a luta é difícil. Gente, é a luta contra o desejo da sua carne. É claro, gente, tem outras alternativas, mas não dá simplesmente para mergulhar no pecado, ficar como porco na lama e achar que tá ok. Gente, temos que lutar contra o pecado. Lembre-se que aqueles que não vão para o céu são os fornicários, os adúlteros, os... Então, essa galera inteira aí vai, entende? Então não é apenas uma pessoa que comete um pecado específico, mas existem categorias de pecado. Por isso que eu digo, sem o arrependimento, dificilmente alguma pessoa vai conseguir desfrutar da plenitude e das bem-aventuranças de Jesus Cristo. É impossível, gente, porque sem arrependimento é impossível, na verdade, ter uma vida nova, uma vida restaurada, revigorada pelo Espírito Santo. Eu sou cristã hétero, é claro que eu vou numa igreja inclusiva e eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Uma coisa é sentir a presença de Deus, outra coisa é que tipo de Deus? Nós estamos aqui na nossa... Vocês estão vendo aí, né? A mulher da Lana Holder e ela pisando em Terra Santa. Bora ver o que elas fizeram lá. Primeira caravana da Cidade Refúgio em Israel. E hoje Deus está nos dando o privilégio de poder estarmos aqui às margens do Jordão para poder confirmar o nosso batismo, renovar o nosso batismo. Algo que para a gente tem uma grande representatividade, porque foram nessas águas que o Senhor Jesus foi batizado por João Batista para que assim se cumprisse a justiça. E é neste lugar que ele mostra para todos nós qual é o ministério mais importante que todos nós devemos ter e buscar. É o ministério de Filho de Deus. E aqui a Trindade se manifesta. Deixa eu falar uma coisa importante, tá? Pare com essa ideia de que todos são filhos de Deus. Essa ideia é totalmente antibíblica. Os filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus como seu único e fiel Salvador. Tá bom? Essa ideia, todos são filhos de Deus. Mostra um texto bíblico que confirme que todos são filhos de Deus. Não. Somente aquele que confessou o nome de Jesus recebeu a adoção de Abba Pai. Ou seja, essas pessoas se tornaram filhos de Deus a partir da confissão em Jesus. Então, a Lana Holder e a sua esposa não são filhas de Deus. Não são filhas. Porque o Jesus que elas confessaram não é o Jesus da Bíblia. É o Jesus que elas mesmas criaram. Tá? Então não venha com essa ideia, a Lana Holder, ela é cristã. Não é. Não é. Não existe seita cristã. Não existe. Ou é igreja ou é seita. Eu frequento uma igreja, mas eu acho que ela é uma seita. Então saia de lá. Se você está vendo que tem doutrinas deturpadas, ensino falso evangelho, teologia da prosperidade, confissão positiva, tem pessoas que só pregam por aí bens materiais, coisas tangíveis, aquilo que se toca, ou seja, carro, casa. Então, isso não é a igreja de Cristo. Então, galera, esse evangelho que nós estamos vendo por aí é muito deturpado. Então, não é porque uma igreja é bonita, tem uma boa luz, ar-condicionado, que você tem que frequentar. Procure uma igreja bíblica mais próxima da sua casa. E se possível for, atravesse uma cidade. Procure uma igreja bíblica, mas cuidado com essas sinagogas de Satanás, tá? O Filho, o Espírito desce na forma corpórea de uma pomba e o Pai dos altos céus diz: este é meu Filho amado, que tem me dado muita alegria. E esse é o desejo da Cidade Refúgio, ser esta igreja que enche o coração do Senhor de alegria. Que essa experiência que todos nós estamos vivendo, mostra ali o pessoal, seja para a glorificação do nome do Filho de Deus. Nas nossas vidas, em tudo que nós podemos fazer neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, é o seguinte, nós já vamos assistir esse último vídeo aqui, tá? Mas eu queria entender por que existe essa mística de se batizar no Rio Jordão. Qual o papel de Israel hoje, olhando o aspecto da igreja? Por que parece que o batismo que nós fazemos em nossa igreja não tem validade? Parece que o batismo que é feito no Rio Jordão tem muito mais poder do que o batismo que a gente fez. Aqui na nossa igreja, por exemplo, não faz sentido isso. Eu não entendo, francamente, por que essas pessoas
são tão assim fissuradas por essa ideia do judaísmo e o cristianismo. Gente, não podemos misturar as coisas. É por isso que muitas igrejas hoje em dia têm a Arca da Aliança durante a liturgia, tem candelabro, tem o kippá, tem o shofar no qual eles tocam ali para chamar a atenção de Deus, porque era um símbolo da antiga aliança, quando os levitas chamavam as pessoas ou mudavam o turno. Gente, não faz sentido isso no Novo Testamento. Não faz sentido. Então, qual a utilidade de você sair do Brasil e ir para Israel para se batizar? O nascer de novo não está relacionado à quantidade de água ou até mesmo o ambiente. O que importa, na verdade, é o símbolo do batismo. Tá? Então, além de ser uma igreja inclusiva, misturou coisas do Antigo Testamento. Então, é uma igreja inclusiva neopentecostal. Então, gente, é uma bagunça. Eu falo pra vocês, a igreja evangélica é uma bagunça. É claro, gente, eu não tô aqui comparando a igreja da Lana Holder com uma igreja bíblica. Longe disso, tá? Mas tem alguns resquícios ali que são prejudiciais para nós. Mas existem comunidades por aí que se intitulam Igreja de Cristo e não são. Sabe, gente? Aí é complicado, mas vamos lá. Oi, eu vim aqui pra gritar. Sim, cansei de ficar calada. Sou mulher, lésbica e pastora de uma igreja... Só essa legenda nós encontramos vários erros. A primeira coisa, pastora. Não tem pastora na Bíblia. Tá? Essa ideia, mulher pode ser pastora. Isso daí, gente, é a ideia do feminismo. Tá? O feminismo ajudou bastante para que essa ideia entrasse nas igrejas. Antes do século XIX, nós não temos nenhuma evidência de mulheres pastoreando igrejas. Só depois, lá no século XX, que começou a surgir a onda do feminismo, aí a coisa ficou feia, tá? A outra coisa é lésbica. Como que você é pastora e lésbica ao mesmo tempo? Duas coisas que estão totalmente erradas, né? Agora, ela diz, e ainda sou pastor de uma igreja evangélica. Sinagoga de Satanás. Essa é a verdade, né? Evangélica, sim. Eu sei que você ouviu a vida inteira que por ser gay você não pode servir a Deus, que Deus não te ama, que Deus não te aceita como você é. Gente, olha só. Tem palavras que parecem que são bonitinhas, né? Mas quando a gente olha o contexto, a gente vê que parece que é uma doutrina de Satanás. Olha só o que ela disse. As pessoas dizem que Deus não aceita da forma que você é. E realmente Deus não aceita. É por isso que tem que ter arrependimento para que o velho homem morra. Entende? Então, se eu vou para a igreja e falo o seguinte, olha, eu sou gay, eu sou lésbica, eu tô indo para a igreja porque Deus tem que me aceitar assim. Não é assim. Deus não é o nosso serviçal. Ele não é. Então, você não tem que ter esse pensamento, Deus tem que me aceitar assim. Não. Deus não é obrigado a aceitar você da forma que você tá vivendo, não. É por isso que tem que ter arrependimento, metanoia, mudança de mente, mudança de coração, transformação do seu caráter. Vá para a igreja da forma que você está, mas não permaneça da forma que você veio. Então tem uma grande diferença. A Lana Holder, na verdade, não entende nada sobre isso, né? Mas enfim, vamos lá. Mas aqui na Avenida São João, em São Paulo, Santa Cecília, no centro, número 1600, tem um povo abençoado que quer, junto com você, fazer revelada a graça de Deus. Portanto, eu estou aqui para te dizer, se você duvida que existe uma igreja que te aceita como você é, deixa eu te mostrar. Olha só o convite dela. Se você duvida que tem uma igreja que te aceita como você é, deixa eu te mostrar uma coisa. Mostrar o quê? Vamos ver. Olha só o que ela tá pregando, gente. E tem gente por aí que defende a Lana Holder, tá? Mostrar uma coisa. Olha, essa imagem aqui é marcante, tá? Uma igreja com pessoas reunidas, ouvindo um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Gente, é mais ou menos assim, eu preciso ir em uma igreja que fale aquilo que eu quero ouvir. Essas igrejas que pregam sobre santidade, pecado, justiça de Deus, elas estão vazias. Agora, uma igreja que prega sobre teologia da prosperidade, teologia inclusiva, confissão positiva, e por aí vai, tá assim, ó. Cheio de gente. E nem sempre quantidade quer dizer qualidade. Às vezes um corpo inchado não é sinal de saúde, gente. Então tomem cuidado com isso, tá bom? Agora, deixa eu explicar uma coisa importante, tá?
Por que os judeus não falavam tanto sobre essa questão da união entre homem com homem e mulher com mulher? Porque não era típico na tribo de Israel ou até mesmo entre os clãs israelitas. E outra coisa, gente, a Bíblia narra a história da humanidade. Narra de como o pecado devastou toda a natureza, toda a sociedade. Tá? É isso que você precisa entender. A segunda coisa importante. Essa ideia de relação entre pessoas do mesmo sexo era muito mais típico entre religiões pagãs. Por exemplo, entre os babilônios, entre os persas, entre os gregos. Deixa eu dar um exemplo. Os gregos, eles tinham um hábito muito estranho. Os filósofos gregos, eles tinham aprendizes. E deixa eu dar um exemplo. Vocês conhecem Sócrates, né? Existe um relato, tá? Que um jovem chamado Alcíbiades, ele tinha relação com Sócrates. E esse jovem, ele era aprendiz de Sócrates. Lembrando, gente, que naquela época, um filósofo ter um aprendiz para ter relação era muito comum. Inclusive, existem relatos que dizem que, por exemplo, o filósofo gostava de ter mais relação com o jovem aprendiz do que com sua própria esposa. A ideia era mais ou menos o seguinte, olha, é muito mais prazeroso ter relação com o jovem do que ter com uma mulher. Então esse pensamento deles era mais ou menos assim, olha, a mulher é para procriar e o jovem é para satisfazer os seus desejos. Então essa prática é muito mais comum em religiões pagãs. Então quando eu vejo uma igreja que diz que é de Deus e continua praticando essas práticas imorais, eu me pergunto, será que é de Deus mesmo? Porque esse tipo de prática era muito mais comum entre os pagãos. Então é uma igreja mística pagã e também considerada uma seita. Então, gente, é uma coisa assim absurda. E hoje em dia parece que virou muito comum essa questão de união entre pessoas do mesmo sexo e tudo mais, sem problema nenhum, né? E a gente não pode falar nada. E a gente, quando vai falar na internet que tal ato é pecado, não pode, peraí. Isso daí é preconceito, isso daí é homofobia, não pode. Então, daqui a um tempo, pelo que eu tô vendo aí, alguns versículos da Bíblia serão adulterados, serão alterados. Para quê? Para beneficiar a sociedade, porque a sociedade está ofendida, a Bíblia é machista, a Bíblia é preconceituosa. Eu vi um vídeo ontem de um travesti mostrando as suas partes íntimas em uma escola pública ou em uma universidade. É uma coisa, gente, absurda. E peraí, isso aqui pode, né? Mas a Bíblia não pode nas escolas. Isso é muito estranho, gente. Então o mundo parece estar de cabeça para baixo, sabe? E a Bíblia é muito clara ao dizer, o mundo jaz no maligno. E isso, gente, é o retrato da nossa sociedade. O que nos resta? Continuar pregando o evangelho, dizendo que Cristo vai voltar e ele vai julgar todas as pessoas. E ele vai separar os bodes, as ovelhas, o trigo do joio. E ponto final. Então, aqui está o vídeo. Eu espero que essas pessoas assistam esse vídeo e entendam que estão em pecado. E que precisam se arrepender antes que seja tarde demais. Porque o machado já está posto na raiz. Aquele que não der bons frutos, será cortado. Tá bom? Esse foi o nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E por fim, não se esqueça, tá? Se você quer aprender teologia comigo, o link estará na descrição deste vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e até mais.